Estamos ao vivo para o Conectados com o Controle em mais uma edição aqui na 57ª RTC. Eu sou Thaís Venturata, eu sou jornalista, estou aprendendo com esse time de Conasce aqui já fazem quase 8 anos. E no dia de hoje a gente vai falar sobre improbidade administrativa e a importância da união do controle interno, controle externo nesse contexto, claro, para poder a gente produzir o quê? Resultados à sociedade, que é o mais importante. E para isso eu estou aqui com o presidente do CONASSE, Leonardo Ferraz, e gostaria, por favor, Léo, que você se apresente. Quem é você nesta conexão? Então, Thaís, eu sou, como você disse, estou presidente do CONASSE, sou controlador geral do município de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também na parte acadêmica sou mestre e doutor pela PUC Minas, e estamos aqui para discutir um tema que é muito importante e muito relevante para toda a sociedade. Presidente, mas pode também fazer um adendo aí da sua experiência que vem do Tribunal de Contas, né? Na verdade, de fato, eu sou servidor do Tribunal de Contas há 30 anos, né? É muito tempo. E, de fato, essa lida no dia a dia com a administração pública é o que marca minha trajetória profissional aí. Então vai agregar muito na conversa do dia de hoje, porque já tem essa visão do controle interno e externo. Zé Carlos, quem é você nesta conexão? Nosso amigo do Ministério Público está aqui para dar a mão, não é isso? Eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, mas além disso, ou conjuntamente com isso, um extremo defensor da ideia de que é necessário o fortalecimento do controle interno na administração pública. E, tão importante também, o fomento ao diálogo do controle interno com o Ministério Público. Quem ganha com isso é a sociedade. Foi legal demais, inclusive, essa fala sua ali durante a apresentação, que vocês não tiveram oportunidade de assistir, mas ela é muito necessária e às vezes a visão é deturpada, né? Não é de união. Legal, muito importante. E o diálogo é imprescindível. Perfeito. Bom, então aí, Léo, eu vou pedir, por favor, para você iniciar aqui o nosso diálogo. E a deixa que eu gostaria que você passasse, inclusive, para o nosso público, é no contexto mesmo da importância do controle preventivo e essa união, controle interno, controle externo, e como que isso é relacionado à improbidade administrativa e essa estrutura na administração pública como um todo. Então, Thaís, veja bem, a Constituição de 88, ela traça uma rede de proteção do patrimônio público de forma muito difusa. Por que eu digo isso? Porque eu tenho, de um lado, a parte do controle político, que fica a cargo do Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. Eu tenho o controle judicial, que é feito por meio, principalmente, da atuação do Ministério Público, que é titular de várias ações dessa proteção à probidade, que é a ideia da retidão das ações administrativas. O Ministério Público ele tem um papel fundamental nesse processo. Nós temos o controle interno, que tem uma característica muito interessante, considerando o modelo federativo que o Brasil adota, de ser capilarizado, ou seja, eu tenho a ideia de controle interno em todas os entes, as unidades federativas do Brasil, União, estados e municípios, e tenho também elencado na Constituição a ideia do controle social, que é o controle feito diretamente pelo cidadão. E qual é então o nosso desafio? É exatamente conseguir trabalhar de forma integrada com todos esses atores. Porque nós não podemos trabalhar na forma de ilhas. Não dá. O Brasil é muito grande, dimensões continentais. A gente precisa... O Zé já iniciou essa fala do diálogo, da integração entre esses atores. A gente tem que trabalhar como uma engrenagem, ou seja, de forma coordenada. Esse eu acho que é o grande desafio e nessa estrutura eu acho que tanto
o controle interno como o Ministério Público, eles têm uma característica similar, que é a capilarização. Então, é uma forma de atuação que é possível de se trabalhar de forma conjunta. Então, se eu tenho, mesmo um município pequeno, ele vai ter um promotor responsável por aquela atuação. Então, a gente não pode afastar, apartar essa ideia de que devemos trabalhar conjuntamente. Esse é o primeiro recado que eu deixo aqui para os nossos ouvintes. Léo, e aí, até trazendo uma fala sua, que eu acho que ela tem tanta identidade, quando você fala que o Brasil é um Brasil profundo. Como você acaba de colocar aqui, mas você não usou o termo profundo. Quando você fala isso, eu acho que a gente consegue ter dimensão mesmo, né? Porque a gente consegue pensar na realidade de cada um. Exato, né? Eu, por exemplo, eu participo de fóruns internacionais que tem cujos estados que integram, estados nacionais que integram esses fóruns, tem uma característica diferente. A grande maioria, por exemplo, são estados unitários. Então, ele tem um controle interno para o país inteiro. Não O funciona. que é totalmente diferente da nossa realidade. É. Ou seja, a gente é um estado federativo e a Federação Brasileira tem uma característica específica. Qual é essa característica? Os municípios têm status de entes federativos, com autonomia política e administrativa. Então, eu falo, né, esse termo eu uso bastante, que é o Brasil profundo, por quê? É porque ele nos impõe um dever de entender essa dinâmica, essa estruturação e efetivamente trabalhar de forma conjunta, de forma integrada, sem vaidades, sem maiores questões de distanciamento, para que a gente, como você mesmo colocou, atinja o objetivo final, que é melhorar as entregas do poder público. É isso que a gente quer ao final. Ou seja, a gente quer melhorar a vida das pessoas ali concretamente no dia a dia. Esse eu acho que é o nosso grande objetivo. Então, quando a gente tem essa teia controladora, a gente precisa de uma atuação integrada e conjunta. Esse é o desafio, mas esse é o caminho também. Ô, Zé Carlos, e aí, até esqueci de fazer uma parte importante aqui, que é falar que eu tive a minha primeira experiência foi trabalhando no Ministério Público, e isso me fez mudar, inclusive, a visão que eu tinha do Ministério Público, porque eu consegui enxergar que vocês, na realidade, queriam realmente mostrar até à sociedade que o Ministério Público é fundamental e parceiro para a gente poder devolver dignidade mesmo para as pessoas, ter uma sociedade mais justa. Aí, nesse contexto, eu gostaria muito que você colocasse aqui na nossa conversa do dia de hoje a sua visão sobre a importância, com a sua experiência de mais de 13 anos, não é isso? Como promotor. 35 anos. Completo agora em agosto. 35 anos. Eu ingressei no Ministério Público em agosto de 1991 e agora em outubro passado eu fui promovido ao cargo de Procurador de Justiça, entrando em exercício no dia 31 de outubro. Então, perfeito. Então, desses 35 anos, qual é o papel mesmo do Ministério Público nesse contexto de improbidades administrativas e essa unificação dos controles? Bom, é muito importante compreender que o Ministério Público ele é titular da ação de improbidade administrativa, assim como o ente lesado detém essa titularidade. Naturalmente que é um órgão de controle, portanto, mas um controle externo. Então, logo já eu gostaria de deixar aqui bem firmado uma característica que eu acho que muito se destaca do controle interno positivamente, quando nós estamos falando de investigações, quando nós estamos falando de elucidação de fato. É o que está mais próximo da gestão pública, mais próximo da máquina pública. Ou seja, o controle interno, pelo próprio nome, ele está dentro da administração. Então,
ele tem uma visão mais próxima do cenário, do que se vivencia no dia a dia. Enquanto que o Ministério Público, ele, por estar fora, ele é denominado está no contexto do controle externo. Isso tem um facilitador para o Ministério Público. Com isso, ele acaba tendo uma maior autonomia, digamos assim. Não que não haja do controle interno, mas estou dizendo no sentido, por estar mais distante, ele acaba tendo na sua atuação um olhar mais amplo. Enquanto que o controle interno, isso é uma vantagem também. O que nós verificamos? Quando você une, integra os dois, potencializa-se exponencialmente a capacidade de se buscar informações, de se concatenar ideias e, principalmente, de se concluir uma apuração. Seja no sentido de confirmação da irregularidade, seja no sentido de não confirmação. Ou, e mais, também no sentido de detectar a irregularidade, como que essa irregularidade deve ser tratada. Isso aqui chega-se ao ponto de estarmos diante de uma improbidade administrativa, porque hoje o sistema que é posto na defesa do patrimônio público, ou seja, na defesa da probidade administrativa, que nós chamamos do direito administrativo sancionador, hoje é importantíssimo ter-se em mente que as sanções, elas somente são impostas se devidamente comprovado o dolo. Ou seja, não basta o erro, é necessário a fraude. Qual que é a diferença do erro e a fraude para o cidadão aqui que nos está assistindo? O erro, você não tem o dolo. O que distingue é exatamente isso. Na fraude, há o dolo, há a desonestidade. E quando nós estamos falando de irregularidades na administração pública, nós temos que compreender que a máquina pública é gigante. Seja ela... E quando eu falo gestor, é importante, viu, Léo? Sempre o pessoal lembrar que nós costumamos muito associar só ao executivo, né? A máquina pública, né? Não, máquina pública. O Ministério Público é máquina pública, o Poder Judiciário é máquina pública, o Legislativo é máquina pública. E essas máquinas, quando os gestores que ali estão nela, capitaneando, eles têm que trabalhar num cenário de grandeza. E, obviamente, de multiplicidade de ideias, porque você não conduz uma prefeitura, por exemplo, com um pingado de pessoas, né? Você tem que ter uma equipe, você tem que ter toda uma estrutura posta, né? E naturalmente, que isso tem um custo e isso é complexo. A possibilidade de ocorrer erros, ela existe. Ela é o que mais existe. É querer negar a realidade, é querer negar o óbvio, imaginar que dentro da grandeza da máquina pública não se esteja sujeito ao cometimento de erros. E quais os erros? Todos eles têm que ser corrigidos. Isso ninguém discute. Agora, é muito importante ter em mente que é preciso distinguir o erro daquele que nós chamamos de doloso, em que aí nós temos a fraude. Essa aí, mais do que a correção, merece a sanção. Então, aí que entra o papel da atuação do Ministério Público enquanto defensor da probidade administrativa. E nessas investigações, reafirmo aqui com toda tranquilidade, quanto maior a integração do Ministério Público com o órgão de controle interno do ente, que teria sido a vítima daquele erro, digamos assim, maior e melhor a possibilidade de chegarmos a um resultado, a uma compreensão do que de fato ocorreu, para que não haja também aqui um erro. Não há mais automatismo no sancionamento. Nós temos que compreender que é necessário haver discernimento, uma compreensão clara, com análise humana, vamos assim dizer, ou seja, feita por humanos, por pessoas que compreendam o que está de fato ocorrendo. Porque são vidas, né? Eu falo, processos não são números, processos não são capas. Ali, tudo por trás deles, seja administrativo ou um processo judicial, você tem seres humanos ali naquele cenário. Ô, Thaís, eu quero só fazer aqui um adendo ao que o Zé disse, que é muito importante. É necessário que os órgãos de controle tenham a compreensão de que há uma diferença fundamental entre o erro,
Porque errar é uma condição humana. Nós somos seres humanos, nós vamos errar. E o que o Zé falou, um desvio intencional de conduta. A ideia que a nova lei de improbidade trouxe é exatamente deixar isso muito claro. Ou seja, para se configurar um ato ímprobo, e na minha avaliação, ali, para a par com o direito penal, a improbidade é uma sanção pesadíssima. Então ela tem que ser compreendida enquanto tal. Ou seja, para que o ato seja um ato de improbidade, é necessário uma violação qualificada da norma. Não é um simples erro, né, como o Zé muito bem pontuou. É necessário que a gente esteja diante de fraude, de má-fé, de desvio. E esse é um desafio para os órgãos de controle. A gente saber mensurar e ponderar a situação fática, a atuação administrativa. Então, veja bem, por óbvio, quando a gente está numa atuação, numa auditoria, numa investigação, a gente tem que ter esse discernimento até para saber, isso eu mando para o Ministério Público ou não mando para o Ministério Público? Né? Não tem como eu pegar tudo e mandar para o Ministério Público, não faz sentido. Então esse é um trabalho que a gente tem que evoluir. Para quê? Para que a gente perceba a situação. Eu mesmo me deparo com isso no meu dia a dia. Muitas situações eu falo, gente, vamos aguardar o final da apuração. Vamos aqui, por exemplo, é um ato que talvez tenha incidência da Lei 12.846, Lei Anticorrupção Empresarial, mas eu prefiro só encaminhar ao Ministério Público quando a gente finaliza o nosso trabalho. Por quê? Porque ali, após o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, a gente vislumbra de fato que houve esse ato intencional. Isso é muito importante. Por quê? Porque aí o direito sancionador, como o Zé bem colocou, pode incidir de forma plena, né? A gente tem que saber que o gestor vai errar. Muitas vezes, eu trabalhei na Covid no município de Belo Horizonte, eram situações trágicas, que você tinha que tomar decisões ali no calor de uma contratação que você não tinha tempo para refletir, um tempo para amadurecer as condutas. Então, essa questão que a própria LINDB traz, a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela fala, olha, a atividade controladora ela tem que entender a situação real pela qual o gestor passa. Por quê? Porque é muito cômodo, após o fato ocorrido, eu ali no ar-condicionado, eu falar, olha, você deveria ter agido dessa forma. Engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta. Agora, tem uma questão, Thaís, que eu acho que é fundamental, que a gente tem que fomentar, e para isso também o Ministério Público é fundamental, e o Ministério Público de Minas já sinalizou nesse sentido, ao instituir uma mesa de conciliação, composição, é exatamente a gente compreender esse cenário e, muitas vezes, quando detectado um erro, quando detectado uma falha, a gente sentar com o gestor, os órgãos de controle, dialogar com o gestor, para quê? Para que aquela prática seja cessada e mais, né? Porque não basta cessar a prática naquele momento. A gente tem que ter uma atuação prospectiva para que essa falha não se repita. Então a gente senta, dialoga, ao invés, por exemplo, do Ministério Público ajuizar uma ação de improbidade, ele faz uma composição e a partir dali a gente busca melhoria da gestão e efetivamente viabilizar uma entrega mais adequada para o cidadão, que é o nosso cliente final, vamos dizer assim. Foco na solução, não no problema, né? Não, e o Léo tocou numa questão que é muito importante, é a composição. Esse novo viés que está se cada vez mais consolidando de que a composição na defesa do patrimônio público, o ANPC, o Acordo de Não Persecução Civil, o termo de ajustamento de conduta, ou seja, a composição ela tem sido muito mais eficiente do que a judicialização em matéria de celeridade e de recuperação, de reparação de eventuais danos ao erário.
E um outro ponto que ele colocou que é preciso também sempre reforçar é a distinção entre erro e fraude. Entre o gestor honesto que errou e o gestor desonesto que fraudou. Por que é importante? Porque se não houver essa distinção, é possível que a gente intimide o gestor honesto, que pode vir ao errar, Por e medo. por outro lado, acabamos valorizando o gestor desonesto, porque colocamos todo mundo no mesmo balaio. Então, esses cuidados são imprescindíveis. Fundamental. E aí que entra, reafirmo, o diálogo que deve haver entre controle interno e controle externo, entre Ministério Público e controladorias. E aí, enquanto vocês falavam, veio aqui à minha mente o seguinte cenário, até para a gente contextualizar quem nos escuta e talvez até os gestores. É muito necessário, sobre este tema, falar sobre mudança de cultura. E aí, dentro da mudança de cultura, a gente fazer até assim a questão temporal para a nossa sociedade e os gestores. Essa composição na solução, até a própria mediação, é algo que vem, é novo, né? Entra aqui, inclusive, no Brasil, ali a partir de 2015, não é isso, Léo? E aí, nesse contexto, a gente sabe que é um prazo muito curto para se mudar uma cultura de solução de problemas e não apenas apontamento de erros. Para a gente fechar, eu gostaria que você falasse o que o CONASSE tem feito nesse contexto e um pouco sobre isso. Em seguida, a gente encerra com o Zé. Bom, Thaís, a sua colocação ela é importantíssima, né? Na verdade, essa ideia da consensualidade, né? Inclusive, né, o novo projeto de lei da reforma administrativa elenca a consensualidade como um princípio fundamental da administração pública, visto que estará, né, se ela for aprovada, inserido no caput do artigo 37, ao lado da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, a ideia da consensualidade passa a ser, dessa forma, uma diretriz fundamental da atuação administrativa. Então, esse é o primeiro ponto. De fato, essa trajetória do consenso não é uma trajetória recente, né? A gente tem mediação, arbitragem, termos de ajustamento de gestão, termos de ajustamento de conduta, acordos substitutivos, ou seja, a gente tem hoje, felizmente, de fato, é uma construção recente de vários mecanismos que permitem esse ajuste de rota, esse ajuste de rumo. E onde que o CONASSE se insere nesse processo? Ora, o CONASSE, como o Conselho Nacional que agrega as controladorias, União, Estados e municípios, ele tem que ter essa ideia como um norte, uma diretriz de atuação para as controladorias. Esse é o papel do CONASSE, fazer essa padronização, essa unificação de entendimentos para uma atuação de forma integrada, inclusive interna das controladorias. Então, quando a gente fala, né, eu tenho controle ex post, que é a posteriori, e o controle ex ante, que é preventivo. Então, a nossa ideia, de fato, até porque as controladorias não dispõem, como o Ministério Público dispõe, de um enforcement, ou seja, de via de regra, na gestão, a gente não tem esse poder sancionatório. Então, a gente tem que trabalhar, de fato, com melhoria de gestão a partir de um olhar preventivo. Sentar com o gestor, explicar as opções, explicar os caminhos e construir as soluções conjuntamente. E esse papel que o CONASSE vem desenvolvendo, inclusive vocês podem acompanhar no nosso site, porque vocês encontram assim muito conteúdo para entender como se faz esse controle preventivo. E aí, Zé Carlos, para a gente fechar, eu quero te ouvir nesse mesmo processo dessa mudança de cultura, e aí traz até aquela sua visão assim que você coloca muito bem, no sentido de vidas humanas importam e importam mais que qualquer coisa. Eu tive uma formação na faculdade, eu colei grau em Direito em janeiro de 90, né? A minha faculdade foi feita na década de 80,
uma parte dela de direito antes da Constituição de 88, uma parte dela pós-Constituição de 88. O que nós temos que compreender? Que na década de 90, nós tivemos uma explosão da cultura do demandismo. O que é? Aquela famosa frase, vai procurar teus direitos. Era assim, conversar, zero. Isso foi, e é tradução do quê? Do que foi muito pregado nos bancos das faculdades. E aí você tem, depois, na década de 90, no mercado, executando-se essa cultura. E, naturalmente, que isso continuou sendo transmitido nos bancos acadêmicos. O que se percebe na virada do século? Na virada do século, nós começa-se a ter mais acesso a dados, os princípios da transparência foram evoluindo, e começou-se a ter uma certa facilidade para compreender o resultado dessas demandas. E não foi surpresa nenhuma que, se persistir nisso, nós estamos entulhando o judiciário de processos e resultados concretos mesmo, nada. Aí, naturalmente, que nós temos, a partir já do final, ali por volta dos anos... No início de 2010, ali, você já começa a ver uma virada de chave que vem se construindo no sentido de se fortalecer o diálogo e o consenso. E aí vem a cultura da composição, que é cada vez mais se consolidando, né? Mas ainda está longe de chegar a ser suficiente. Você ainda vai encontrar entre operadores do direito aqueles que são avessos a essa postura. Por quê? Porque ainda trazem consigo aquela imagem demandista que teve muita força na década de 90. Nós precisamos mudar. É necessário compor e é necessário... Mas a composição, para ter composição, para nós mudarmos essa cultura, que é a cultura do diálogo, é necessário estabelecer-se que cada instituição e cada agente tem que se despir da vaidade. E despir-se da vaidade é muito importante. Isso não implica em abdicar da autoridade. Implica em reconhecer a autoridade daquele com quem você está dialogando. Aí você tem o diálogo na sua essência. Com confiança, reconhecendo a autoridade do outro, chega-se ao denominador comum. E aí, nesse cenário, até para a gente ter um minuto final aqui, me vem à mente instantaneamente, Léo, inclusive, gosta muito, Hegel, né? Tese, antítese e síntese. Entender a importância, né, de ter o melhor ali de cada um para a gente poder, de fato, entregar algo para a nossa sociedade, que somos todos nós. Léo, minuto final deste podcast para você se despedir das pessoas que estiveram conosco e, claro, passar uma mensagem mesmo de inspiração, porque a gente sabe que pessoas precisam de pessoas e a gente muda por meio das nossas relações humanas. A gente tem que entender, Thaís, que o nosso papel, se por um lado é muito comum se dizer que não existe gestão sem controle, mas também não existe controle sem gestão. Então, nós que operamos no dia a dia com controle, temos que entender que a gente, na verdade, tem que trabalhar essa blindagem, essa proteção do patrimônio, mas sem engessar a atuação do gestor. Nós temos que entender que as políticas públicas, as ações, os programas de governo, na verdade, eles precisam ter qualidade. Então, a partir dessa ideia, quando a gente compreende isso, a gente atua de forma coordenada e integrada com a gestão e não há problema nenhum disso. O controle não precisa haver um fosso, um distanciamento entre controle e gestão, seja Tribunal de Contas, seja controle interno, seja o Ministério Público. A gente tem que entender que o gestor que está ali na ponta para fazer a entrega. Então a gente tem que compreender esse cenário, trabalhar conjuntamente e, obviamente, atuar de forma conjunta, de forma dialogada, para que as entregas efetivamente ocorram. E caso, como a gente já colocou aqui durante toda essa nossa conversa, haja uma fraude, um erro, uma intenção manifesta, aí vamos atuar de forma repressiva, com a repressão, com a sanção. Mas esse equilíbrio é fundamental. Em primeiro lugar, trabalhar a prevenção, a construção de soluções dialogadas para a melhor entrega e, caso haja
Porque acontece, a fraude, o erro, a intenção, a gente pune, sanciona. Muito bem, foco na solução. Zé Carlos, seu minuto final. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui, direta para o cidadão que está nos assistindo, é importante haver a integração dos órgãos públicos. Para que seja possível a cada órgão público, seja controle interno, seja Ministério Público, seja Poder Judiciário, seja Executivo como um todo, Legislativo, é imprescindível para que possamos entregar ao cidadão o resultado que ele espera, que sejamos capazes de dialogar entre nós, que sejamos capazes de buscar, como muito bem disse o Léo, um planejamento para que não tenha o erro e, na eventualidade da ocorrência desse erro, seja ele corrigido e tratado de forma a regulamentar para que não seja repetido. Então, é essa mensagem que eu gostaria. Dialogar. Perfeito. É sobre ter coragem, né? De cada dia mais a gente subir um degrau de cada vez, reconhecendo as nossas falhas, tentando aprimorar enquanto seres humanos. E, por favor, continue conectado conosco sempre, porque isso daqui é um movimento para que a gente possa, de fato, crescermos juntos, todos que fazem parte. Quem constrói isso daqui, quem escuta, quem participa, porque o CONASSE é isso. O CONASSE é uma construção coletiva de ideias, uma construção coletiva de corpos imbuídos em promover transformação. Siga as nossas redes e a gente tem mais encontro. Até breve.